Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz... Bom dia, paz, que Deus abençoe a vida de todos. Bem forte para aquele que merece. Cumprimente essa pessoa aí do seu lado, dê um sorriso maravilhoso para ela. Dê um bom dia, Jesus te ama e eu também. E vamos adorar e vamos bendizer o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. De todo o seu coração, com toda a sua fé, o adore nesta manhã. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras, Infinitas maravilhas. tua presença é bem-vinda Entre nós, quando eu dobro os meus joelhos, se eu dobro meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Declare, não dá, não dá aleluia, pra ficar nenhum segundo sem tua luz. Deus poderoso, Não consigo mais viver sem meu Jesus. declare nessa manhã, Ele é muito precioso para mim. não dá, Não dá aleluia, pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. declare nessa manhã, E vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova meu coração, aleluia, e me leva nos teus braços. te adorarei, Senhor, Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. aleluia, Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Não dá aleluia, pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. com toda a tua fé, de todo o seu coração, Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. aleluia, Renova meu coração declare nessa manhã, e me leva nos teus braços. te adorarei, Senhor, Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvor até Jesus, até Jesus voltar. aleluia, Até Jesus. declare nessa manhã, até Jesus voltar.
voltar. Meu Deus, te adoramos, meu Pai, aqui nesse exato momento. Clamamos, meu Deus, a Tua presença, porque a Tua presença é maravilhosa. E só o Senhor pode tocar aonde o homem não toca. Só o Senhor pode fazer o que o homem não tem poder para fazer. E meu Pai, quando o Senhor toca, a obra é grande. A obra, meu Deus, é magnífica. A obra, meu Pai, é engrandecida, porque nenhum homem tem capacidade, ou nenhum outro Deus tem capacidade de fazer o que o Senhor faz. Meu Pai, que o Senhor venha tocar. Toca, meu Pai, na vida de cada pessoa que aqui se encontra. Meu Deus, e manifesta o Teu poder poderosamente. Manifesta, meu Pai, a Tua glória, a Tua unção. Manifesta, meu Deus, com as Tuas mãos poderosas. Nós te pedimos, meu Pai, aqui agora. Nós te pedimos pela nossa vida. Nós te pedimos pela nossa casa. Nós te pedimos pela nossa família. Que o Senhor venha tocar. Que o Senhor venha fazer o improvável. Que o Senhor venha manifestar o Teu poder. Meu Deus, manifesta de uma forma extraordinária. Meu Pai, manifesta de uma forma grandiosa. Faça que o sofrimento dessa pessoa venha chegar ao fim, meu Pai, porque só o Senhor pode fazer isso, dar um basta, colocar um ponto final nessa derrota, nessa humilhação. Nós te pedimos agora, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toca com o Teu poder, manifesta a Tua unção poderosa. Toca, meu Pai, no alto da cabeça, a planta dos pés. Toca, meu Deus, nessa família. Toca, meu Pai, neste filho. Toca, meu Deus, nesse esposo. Toca, meu Pai, neste lar. Arranca agora esse sofrimento. Arranca agora essa maldição. Arranca agora, meu Pai, esse sentimento de derrota que essa pessoa está sentindo, humilhada. Mas ela tem um Deus grande, que quando estende a mão em direção ao Teu povo, faz coisas grandiosas, faz coisas extraordinárias. Nós te pedimos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, manifesta na vida do Teu povo. Arranca todo o sofrimento, a palavra mal falada contra a vida dela, essa maldição lançada, em o nome de Jesus. Meu Deus, toca e faça o milagre, a transformação. Liberta, meu Pai, essa pessoa. Arranca essa enfermidade. Toca agora na saúde, na vida financeira. Toca agora na área familiar. Toca agora no emocional. Toca agora na mente, no coração. Você, diabo, que tem feito pressão contra a vida dessa pessoa, e ela tem entrado em desespero, em o nome de Jesus, sai agora da vida dela. Coloque as mãos no alto da tua cabeça. Eu rejeito. Diga: eu rejeito todo mal na minha vida, na minha casa, na minha família, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Toda maldição, toda palavra mal falada contra a vida do Teu povo, em o nome de Jesus, sai daí agora, sai daí agora. Igreja, rejeita esse mal na tua vida, rejeita agora, não aceita essa maldição de forma nenhuma, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Abandone agora esta vida, esta saúde, este corpo. Eu te dou uma ordem agora, em o nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver,
toda obra maligna que tem tocado, todo inchaço, em o nome do Senhor Jesus, toda inflamação nos ossos, nos nervos, caroços, nódulos, sai daí agora, em o nome do Senhor Jesus. Nós não estamos pedindo, estamos mandando, bata em retirada todo mal, toda enfermidade, tudo que não provém do Senhor, sai daí agora, em o nome do Senhor Jesus. Não resista o poder de Deus e caia por terra. Não resista o poder de Deus e caia por terra. Todo mal, toda maldição, você que tem entrado nesta casa de uma forma de presente, de um prato ganhado, de uma comida, você que tem travado a vida dessa pessoa, colocado ela a miséria, a derrota, em o nome de Jesus, bata agora em retirada, e todo mal, diga todo mal na minha vida, em o nome de Jesus, do Senhor Jesus, joga as mãos para trás e diz: sai a miséria, as dores, as maldições, sai, 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 e sai, em o nome de Jesus. Passa a mão no seu corpo, diga toda doença, toda enfermidade, todo inchaço, caroços, inflamações, em o nome de Jesus, sai, bem forte para aquele que merece. Aleluia! Em o nome do Senhor Jesus, vamos com as palmas louvar e engrandecer a Deus. Em nome do Senhor Jesus. E dizer o quanto Ele é maravilhoso. Em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer, Declare que em minha vida o milagre vai acontecer. posso ver Minhas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Declare: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. o preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória nessa hora. Declare: hoje o meu milagre vai chegar. eu vou crer, não vou Duvidar. E o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Declare nessa hora: tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, eu vivo as promessas dos milagres. Declare nessa manhã: hoje o meu milagre vai chegar. eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora,
Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. E o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Vitória Nessa hora, bem forte para Jesus, aleluia. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. E abre a tua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6, em nome do Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo 6, você vai entender como que o nosso Deus nos dá grandes livramentos, amém, igreja? Quem crê que o nosso Deus nos dá livramento? Tem hora que a gente nem vê, nem percebe, mas o nosso Deus vai lá e age. Você vai entender dentro da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 8. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 8, em o nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, você abre, nós vamos louvar. Não vai deixar essa luta me matar. As obreiras, a missionária estão aí para te ajudar a você abrir a palavra de Deus. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Declare nesta manhã: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, mais pressão que seja a situação. Amém? Todos acharam? 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Olha o que diz aí, ó. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Ação, atitude, a demonstração de que Eliseu tinha Deus na vida dele no momento de guerra. Você sabia que nós demonstramos no momento de guerra, de luta, se a gente serve de fato a Deus de verdade? É no momento quando as portas se fecham, quando a crise bate a porta, quando tudo de mal vem para cima de nós, tentar arrancar de nós a nossa fé e a nossa esperança. E dependendo da forma que você age, você demonstra que Deus é na sua vida. Portanto, o título do texto está escrito aí, ó: a ação de Eliseu contra a guerra. Nós temos uma ação contra o mal, contra algo que venha tentar nos destruir e muitas das vezes matar a nossa fé e matar a nossa esperança. A palavra de Deus diz que é o quê? Que nós temos que orar e fazer o quê? E só orar, né? E fazer o quê? Temos que vigiar. Neemias, quando o povo ameaçou de atacar Neemias, sabe o que Neemias fez? Neemias falou assim, ó: qualquer hora eles podem bater na porta, né? Qualquer hora eles podem subir para nos atacar. Então vou colocar 2 guardas na porta e vou o quê? Vou orar. Enquanto eu estou orando, eu também estou o quê? Vigiando. E muitas das vezes é essa ação que nos traz segurança e que nos dá o quê? O livramento. Você tem que orar, você tem que buscar Deus, você tem que ter uma intimidade com Deus, mas também tem que fazer o quê? Agir. É assim, não é? Se defender, se proteger. Você vai ver que o rei Ciro vai contra Israel. E o rei de Israel, ele não sabe o que fazer. E Deus começa a passar, passo a passo,
o planejamento em que Ciro estava fazendo aonde? Lá no seu reinado. Por isso que é importante você ter uma vida com Deus. Por isso que é importante você ter uma aliança com Deus. Por isso que é importante você andar bem com Deus. Por isso que é importante você estar perto de Deus. Porque o nosso Deus vê tudo. O nosso Deus vê tudo. Vê o que as pessoas estão tramando contra a tua vida por trás. Coisas que você nem sabe. Às vezes estão falando o teu nome, estão tramando em guerrear contra você. O inimigo tem usado pessoas para colocar você em armadilhas, para te pegar, para te derrubar. Mas Deus está lá do alto vendo tudo, amém, igreja? Deus está lá do alto vendo tudo. E quem tem aliança com Deus, Deus faz o quê? Deus mostra. Deus ilumina a visão. Deus abre caminhos. Deus dá o livramento. Deus abre a porta. Deus dá o escape. Enquanto o rei da Síria estava lá tramando em atacar Israel, Deus estava lá vendo tudo e passando tudo para quem? Para o profeta. E o profeta ia lá no rei e falava: não vai lá naquele lugar não, porque o rei da Síria está tramando acampar lá, e se o senhor estiver lá, que vai acontecer isso, isso e aquilo, porque eles estão falando isso, isso e aquilo. Olha aí, leia a palavra de Deus comigo, verso 8: o rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com seus oficiais, disse: tal e tal lugar estará o meu acampamento. A palavra de Deus está mostrando que o mal, ele faz o quê? Ele trama contra a nossa vida. O que é tramar? Planejar. Maquinar. Sabe aquela pessoa que maquina o mal? Ela coloca o projeto à mesa, mas não é um projeto de fazer o bem, não, é um projeto de maldade. E você olhando para a tua vida, você fala: pastor, quantos projetos, pessoas que maquinaram o mal contra a minha vida, pessoas que tentaram de tudo, e eu não sabia de nada, e Deus lá me dando livramento, abrindo a outra porta, me instruindo, me iluminando, e eu sem entender nada. Tem hora que você não vai entender nada não, mas você vai glorificar, porque o livramento vai vir na tua vida, amém, igreja? Tem hora que você não vai saber o que está acontecendo não, tem hora que você não vai entender como que vai acontecer, mas de uma coisa eu tenho certeza: quem tem Deus, o mal não pode lhe tocar, amém, igreja? Quem tem Deus na vida dele, o mal não conseguirá aprisionar a vida dessa pessoa. Você pode ver que depois de tantas tentativas vão tentar prender o profeta, vão tentar prender ele, pode tentar fazer o que quiser contra a tua vida. Se Deus não deixar, nada vai acontecer. Se Deus não deixar na nossa vida, nada acontece. Você vai ver aí, o rei da Síria, junto com os teus oficiais, estava o quê? Tramando, planejando. Eu imagino ele colocando os mapas, falando assim: tal lugar, vocês vão para esse lugar aqui, vocês vão para aqui, vocês vão para ali, e nós vamos tentar cercar Israel. Aí olha o que diz a palavra de Deus, verso 9: mas o homem de Deus, mandou dizer o rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Mas como que o profeta Eliseu sabia, se ele não estava lá no meio deles? Como que o profeta Eliseu ia lá no rei avisar ele que o rei da Síria ia estar em tal lugar, se ele não estava lá? Se não tinha um mensageiro, se não tinha ninguém falando com ele? Quem que era, igreja? Era Deus. Tem hora que Deus vai falar as coisas com você, tem hora que Deus vai te mostrar. Quem que já passou por um momento e Deus mostrou? Deus falou assim: meu Deus, é isso mesmo, como que pode, né? É Deus que mostra. Às vezes você não estava desconfiando de nada, e Deus foi lá abriu os teus olhos e te mostrou tudo. Aí você fala: meu Deus, agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Então o profeta Eliseu ia até o rei de Israel e falava: não vai para esse lugar não,
porque Ciro vai estar lá. E olha o que diz a palavra de Deus aí, ó. Diz assim: e o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim o que? Se salvou, não uma e nem duas vezes. Então está falando que estava o que? Recorrente. Não era nem a primeira e nem a segunda vez que o profeta Eliseu falava para o rei de Israel. O rei de Israel mandava as tropas lá e se salvava. Aí você fala assim: meu Deus, quantas portas, ou melhor, quantos lugares eu achei que seriam lugares de bênção, mas tinha algo maligno me esperando. Quem aqui às vezes achou que uma porta era uma porta de bênção, quando você foi ver, a porta se fechou, e quando você foi ver o que tinha por trás da porta, você fala: meu Deus, foi o quê? Foi livramento. O rei de Israel ia passar por todos esses lugares, e o profeta falou: não vai não, o rei da Síria está te aguardando lá, as tropas estão te aguardando lá. E você fala: meu Deus, eu era para ter ido em tal lugar, mas não fui. Às vezes você acha assim, às vezes você acha que tinha tudo para dar errado, mas não. Porque até quando uma porta se fecha, é Deus nos livrando de alguma coisa, amém, igreja? Até quando alguma coisa dá errado, até quando você tenta resolver alguma coisa aí fora e não consegue, aí você fala: meu Deus, você fica até bravo, né? Fala: meu Deus, eu queria ter ido, meu Deus, eu queria ter resolvido, meu Deus, eu queria ter feito. E Deus está falando: eu estou abrindo uma melhor, é livramento, amém, igreja? Vai vir algo maior para a tua vida, você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Vai vir algo maior para a tua vida. Não fica triste de você às vezes não ter conseguido o que você queria, não, porque a palavra de Deus diz que o rei de Israel iria. Portanto, Eliseu diz assim: ó, não vai. Você está falando para ele não ir porque ele ia, né? Você está falando para ele não ir lá porque ele estava o quê? Com planejamento de ir. Então tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que deu errado, mas não deu errado não. Foi livramento de Deus para a tua vida. A gente acha que a porta se fechou, ou às vezes você acha que chegou atrasado. É assim, não é? Às vezes você acha que o imprevisto aconteceu, foi à toa. Eu lembro uma vez de uma mulher que ela contou que ela ficou tão nervosa porque ela queria comprar uma passagem para ir para uma tal cidade, e ela queria ir naquele ônibus, e ela não conseguiu ir, perdeu o horário, perdeu a passagem, teve que comprar para o próximo, e quando ela foi ver a notícia, o ônibus capotou, morreu quase metade das pessoas que estavam lá, e ela começou a entender: não era para ter ido. E eu achei que era uma porta se fechando, eu achei que era eu que estava embolando tudo, mas não, era Deus que estava me salvando, amém, igreja? Tem coisas que acontecem na nossa vida e a gente acha ruim, não deu para ir, não deu para me fazer, não consegui resolver, e Deus está falando: não, eu não deixei você comprar isso porque às vezes tinha uma coisa que você não está vendo por trás, eu não deixei você ir naquele lugar porque tem algo por trás disso, tem algo por trás dessa proposta, tem algo por trás dessa porta, tem algo por trás desse documento, por isso que eu não deixei você assinar. E tem pessoas que a gente fica nervoso mesmo, acha ruim, porque o ser humano tem uma necessidade que tudo que ele planeja tem que dar certo. É assim, não é? Tudo que planeja tem que dar certo, e quando é errado a gente fica o quê? De cara feia. Mas o rei estava entendendo: meu Deus do céu, se não fosse a voz de Deus, igreja, eu tenho certeza, se você olhar para trás, olhar para a tua vida, você falar: meu Deus, se não fosse Deus que tivesse me mostrado, eu teria caído, eu teria sido derrotado, é assim, não é? Eu teria perdido. Se não fosse Deus que tivesse me iluminado, se não fosse Deus que tivesse me falado, se não fosse Deus que tivesse me guiado, se não fosse Deus que tivesse fechado aquela porta, sabe lá se hoje eu estaria aqui, assim, não é? Você pode ver que nem foi uma e nem duas vezes. Eu fico imaginando que foi várias. Quando a palavra de Deus fala que nem foi uma e nem duas vezes, e tem hora que as coisas só vão fechando, vão ou não vão? Meu Deus, só vão fechando, e você fala: meu Deus, nada vai dar certo para mim, e Deus falando: calma, tudo isso que você achou que era certo,
está sendo para você o quê? Um livramento. Igreja, nosso Deus vê tudo. Às vezes a gente se engana. Às vezes a gente se engana. Ou melhor, quase todas as vezes a gente se engana. Quase todas as vezes. Mas a palavra de Deus diz que os planos de Deus são o quê? Maiores que o nosso. Amém, igreja? Você pode louvar a Deus por isso? Os planos de Deus são maiores que o nosso. O rei de Israel fazia planos. Não, nós vamos colocar nossa tropa aqui. Se o rei da Síria estava fazendo guerra, então vamos colocar em ação. Vamos colocar aqui, fazer isso, fazer aquilo. Eliseu, não, coloquem não. Deus está falando que eles vão estar lá. Deus está falando que eles estão tramando isso, isso e aquilo. E tem hora que o diabo faz isso mesmo. Tenta tramar contra a nossa vida. Trava uma guerra forte, tenta te cercar de todos os lados, mas quem tem Deus, igreja, por mais que tenha sido cercado, Deus vai lá e abre a porta do escape, amém? Deus vai lá e dá a saída, Deus vai lá e dá a resposta a essa pessoa, Deus vai lá e guia ela, justamente para sair dessa situação. Portanto, diz aí a palavra de Deus, acompanhe comigo, diz assim, então, verso 11, tendo se turbado com este incidente, o coração de quem? O rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria achou que tinha um informante lá no meio deles. O rei da Síria achou que tinha alguém traindo eles. O rei da Síria achou que tinha alguém vazando as informações. É assim, não é? O rei da Síria pegou os seus oficiais e falou, olha, vocês vão me fazer saber quem é pelo rei de Israel, quem está passando as informações, porque todo cerco, toda armadilha, tudo não está prevalecendo. Mas sabe o que é isso, igreja? É Deus na nossa vida. Toda armadilha, toda seta, toda guerra, tudo que o diabo vai tentar fazer na tua vida, vai ser frustrado, porque Deus está te dando livramento, amém? Deus está abrindo portas. O diabo fecha essa, Deus abre a outra. Portanto, o rei da Síria está falando assim, tem alguém me traindo, tem alguém deixando vazar as informações, tem alguém lá no rei de Israel passando os nossos planejamentos. E olha o que diz a palavra de Deus. Ele responde o rei da Síria, olha aí. Diz assim, respondeu-lhe um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta o quê? Eliseu, olha o que está escrito aí. Mas o profeta Eliseu. Você sabia que o inimigo sabe quem é você, né? Às vezes ele tentou atacar a tua casa de tudo quanto é forma e não conseguiu pelas suas orações e pela tua fé. Mas lá no inferno começa a dizer, olha, aquela casa ali tem uma coluna. Aquele povo ali tem alguém que é de Deus. Aquele povo ali tem alguém que Deus dá resposta para ela. E você pode ver que o rei da Síria estava tentando pegar o povo de Israel. E o diabo faz a mesma coisa, tenta tocar no nosso povo. Mas pela nossa oração, pela nossa fé, pela nossa intimidade com Deus, os planos dele são frustrados. Aí ele agora começa a caçar quem é o culpado disso, quem é a coluna que está sustentando isso, qual que é a oração que está dando os livramentos. Aí um levanta lá dentro do palácio da Síria e fala assim, tem um profeta naquela terra. Você crê que você é o profeta da sua família? Hein? Você crê que você é a pessoa, você é a coluna, você é a pessoa de oração, você é a pessoa que busca, e as ciladas que o inimigo estão tramando para você não estão dando certo, porque você tem orado, hein? Você tem buscado, você tem sido pelo teu povo. Então tem um lá no meio e fala assim, olha só, tem um profeta lá, profeta Eliseu, e o inimigo sabe quem é você. Portanto falou lá no palácio da Síria, olha, o povo de Israel tem profeta. Igreja, a tua casa tem profeta e profetiza, é você, amém? É pela tua fé que a tua casa e a tua família está de pé, sabia disso? É pela tua fé, pela tua oração, é porque Deus tem te mostrado que o diabo não conseguiu ainda fazer a ruaça que ele quer fazer.
É assim, não é? Tem tentado, tem feito planos, tem colocado a mesa do inferno, tem aumentado a tua força, tem feito de tudo. Mas uma pessoa que tem Deus dá o escape para ela e para o teu povo. Amém, igreja? Então eles falaram lá, ó, tem um profeta lá, Eliseu. Aí olha o que o rei da Síria mandou fazer, ó. Diz aí a palavra de Deus, ó. Respondeu-lhe um dos servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber o rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele está dizendo, ó, eles lá têm um Deus que consegue ver tudo, e mostra para esse profeta, e esse profeta fala para o rei. Ele está dizendo, rei, lá eles têm um Deus que sonda tudo, lá eles têm um Deus que vê tudo. Você pode ver que os inimigos estão reconhecendo o Deus do profeta. Igreja, quem trama contra você vai reconhecer o poder do seu Deus na tua vida, amém? Quem trama, quem tenta algo contra você, vai ter que reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Portanto, ele diz aí, ó, eles creem num Deus que passa as informações para ele, e ele vai até o rei de Israel e repassa elas. Aí olha o que o rei da Síria diz aí, a palavra de Deus, ó. Diz assim, verso 13, ele disse, ide, e o que? E vede, onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Você está vendo que antes o rei da Síria queria pegar o povo de Israel, você pode ver. Agora o foco muda. Se nesse povo tem profeta, tem coluna, se nesse povo tem alguém sendo direcionado por Deus, eu já não quero mais derrubar o povo, eu quero derrubar quem? O profeta. É por isso que tem hora que o diabo às vezes larga a mão do que ele tem tentado te atacar e tem colocado batalhas na tua vida, porque ele entendeu que é você que está sustentando esse lugar, é você que está sustentando a tua casa, é você que está sustentando a tua família. Agora o foco do rei mudou, já não é mais o povo de Israel não, é o profeta Eliseu. Tem hora que o diabo vai deixar de investir ao redor e vai ter o alvo que é você. Sabia disso? Aí vai começar a colocar batalha, armadilha, vai tentar te prendê-lo, vai tentar ser escravo de alguma coisa. Portanto, o rei da Síria falou assim, ó, vai até lá e prende-o. Prende ele, cerca a cidade. Portanto, diz assim a palavra de Deus, ó. Diz aí no verso 13, ó. E ele disse, ide vede aonde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e fizeram o quê? Cercar a cidade, descobri-lo. O diabo ele faz de tudo para descobrir quem está sendo coluna desse lugar. E quando ele descobre, ele vai fazer de tudo para que venha fazer que essa pessoa venha cair. Vocês perceberam que antes deles irem para lá, ele sabia o Deus que o profeta servia? Você sabia que mesmo o diabo sabendo quem é o Deus que você serve, ele vai tentar contra a tua vida? Mesmo ele sabendo que o seu Deus é maior? Mesmo ele sabendo que é o Deus, o Todo-Poderoso? É porque ele não desiste não, o diabo não desiste não, ele sabe onde você coloca a tua fé, ele sabe quem é a tua esperança, e mesmo sabendo, vai contra você. Por isso que eu falo, a nossa intimidade com Deus não impede das batalhas virem, porque se fosse olhar pela lógica, o que era para fazer? Não, rapaz, ele tem um Deus onisciente, ele tem um Deus onipresente. Não vamos contra esse Deus aí não, vamos procurar outra nação para atacar não. Mesmo sabendo o Deus que o profeta servia, enviaram tropas, enviaram soldados para prendê-lo. Mesmo o diabo sabendo quem você serve, ele ainda vai tramar contra a tua vida. Mas por que o diabo faz isso, pastor? Para te trazer medo, porque ele sabe que ele vai ser derrotado. A realidade é essa, nosso Deus é maior.
Mas o que o diabo trabalha em quem é coluna? Colocar pressão, colocar medo. Você lembra do profeta Elias? Matou 400 e cacetada de homem. Aí por causa de uma palavra, de uma mulher, os colocou dentro da caverna e pediu o quê? A morte. Mas como assim? Ela não sabia o Deus que ele servia, não? O Deus que mandou um anjo e matou 470 cacetadas de homem? Se fosse olhar a lógica, jamais ela iria contra ele. Se fosse olhar a lógica aqui, jamais o rei da Síria iria contra esse profeta. Mas o diabo vem contra a nossa vida para nos trazer medo. Porque o medo acaba com a nossa fé. O medo abala a nossa vida. Por mais que a gente às vezes pode ser um homem de Deus e a mulher de Deus mais forte por um momento, mas dependendo da hora que você tiver medo, a tua fé enfraquece. O diabo sabe quem é o teu Deus, mas ele vem para te colocar medo, porque ele sabe que com medo a tua fé enfraquece, a tua força enfraquece, e ele vem para te cercar, para criar um cenário na tua vida, um cenário de sem saída, que não tem jeito, que agora acabou mesmo, fiz de tudo para Deus, fui fiel a Deus e agora eu estou cercado, assim não é? Mas o profeta não se intimidou não. Igreja, quem reconhece o tamanho do seu Deus não se intimida não, amém? Não se intimida pelo que vem contra não. Veio o rei da Síria com os cavalos, veio com tudo, mandou tudo para Dotã e chegou lá, cercou a cidade. E olha o que aconteceu. Diz aí, no verso 15: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, o que faremos? Tem pessoas que vão estar do seu lado e não vão ter a mesma fé, não vão ter a mesma visão, é assim, não é? Estava junto com o profeta, homem de Deus, e quantas vezes esse moço viu Eliseu passar o que Deus mandou, tudo que Eliseu falar acontecer, é assim, não é? Mas mesmo assim, tem hora que você pode ter a fé que for, pessoas ter você como referência, mas eles às vezes não vão ter a mesma visão e a mesma fé que você, e no momento em que estiver com você, vão sentir o quê? Medo. O que esse moço estava sentindo? Medo. A estratégia do rei da Síria é que o profeta Eliseu se sentisse o quê? Medo. Portanto o moço diz assim: ai meu senhor, o que faremos agora? Estamos cercados, é assim, não é? O diabo quer que você se sinta assim, cercado, com medo e não sabendo o que fazer. E olha para você ver, né? Você pode ver que Deus é tão perfeito que colocou esse moço perto dele justamente para a gente fazer uma comparação dos momentos. O moço acordou cedo, abriu a porta de casa, quando foi ver aquele exército na porta, procurando quem? Procurando Eliseu. Um exército do inferno, de fato vai se levantar contra a nossa vida, quando perceber que por você a tua casa está de pé, que por você, muitos do que eles tentaram fazer, eles não conseguiram. Mas disse aí a palavra de Deus, diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas e cavalos haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai meu senhor, o que faremos? E ele respondeu o que, igreja? Não temas, porque mais os que estão conosco do que estão com eles. Eliseu nunca deixou de desacreditar do poder de quem? De Deus. A pessoa, ela só não sai derrotada quando ela o quê? Ela só sai derrotada quando ela desacredita. Eliseu nunca desacreditou. Não saia daqui desacreditado. Saia daqui acreditando que há um Deus maior na tua vida, amém, igreja? Que há um Deus maior, que há um exército maior do seu lado. O profeta Eliseu falou: maior o que está conosco.
mais o que está conosco do que com eles. E o moço estava vendo? Estava não. Tem gente que não vai ver o que você vê. Tem gente que não vai acreditar no que você acredita. Tem gente que não vai confiar no que você confia. O profeta falou, maior que está conosco. E ele, meu Deus, só tem duas pessoas aqui. E olha o que diz a palavra de Deus aí, ó. Diz assim, verso 16, e ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o quê? Viu que um monte estava cheio de cavalo de fogo, em redor de quem? De Eliseu. Então você imagina que visão linda, né? Eliseu falou assim, Senhor, deixa que ele veja o que eu estou vendo. Deixa que ele veja, Senhor. Tem muitos às vezes não acreditando no que você acredita, mas eles vão ver o Deus que está na tua vida, amém, igreja? Eles vão ver o que está em você. A palavra de Deus que carros de fogo e cavalos de fogo estavam em volta de Eliseu. Muitos não estão vendo, mas Deus está na tua vida te dando o escape e o livramento, amém? Bem forte para Jesus. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar e vamos adorar e bendizer a esse Deus Criador, o Deus do impossível, em o nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, porque é Ele que pode te dar o livramento e o escape, em o nome do Senhor Jesus. Diz que não, olha aí, tua voz me encoraja a prosseguir. E quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, aleluia, ou parece que o mar não vai se abrir, ó Deus poderoso, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. E venha ao meu favor, venha em meu favor, aleluia, e cumpra em mim e o teu querer, declare o Deus do impossível, não desistiu de mim, aleluia, esta me sustenta e me faz prevalecer, o Deus do impossível, não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Declare nessa manhã, Deus do impossível. declare nessa manhã, quando tudo diz que não, aleluia, Deus poderoso, Voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. declare nessa manhã, sei que não estou só, e o que diz sobre mim não pode se frustrar. Aleluia, declare nessa manhã, em meu favor, e diz sobre mim o teu querer, e o Deus do impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. o Deus do impossível, Não desistiu
impossível. Deus, o Senhor, meu Pai, é o Deus que abre a nossa visão e nos mostra, meu Pai, o que muitos não acreditam e não confiam. Meu Deus, nessa manhã eu te peço, se há alguém aqui no nosso meio, meu Pai, que não tem conseguido ver as tuas maravilhas, se há alguém aqui no nosso meio que não tem conseguido ver as tuas mãos poderosas, permita, meu Pai, que eles possam ver. Às vezes eles pensam, meu Pai, que é uma humilhação, uma derrota, mas é os teus livramentos, é as tuas obras. Eu te peço, meu Pai, aqui nessa manhã, assim como o Senhor deu diversos livramentos ao rei de Israel, pelo profeta Eliseu, dê, meu Pai, diversos livramentos ao teu povo. Meu Pai, mostram a eles, ilumina, meu Pai, a visão, os caminhos, os passos, e que eles possam tomar a decisão certa, meu Pai, para ver a tua glória e o teu poder se manifestar. E por mais que essa pessoa se sinta cercada pelos problemas, pelas dificuldades, pelos momentos difíceis, mostra a ela, meu Pai, que as tuas mãos estão sobre a vida dela. Mostra a ela, meu Pai, que o Senhor, se possível e se precisar, manda até anjos ao redor da vida dessa pessoa para protegê-la, porque ela tem sido fiel, coluna da tua casa, profeta do teu lar, do teu povo, meu Deus. Eu te peço em o nome do Senhor Jesus, seja conosco, dê vitória ao teu povo, livramento, meu Pai, e que milagres acontecerão em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bem forte para aquele que merece. Pode se assentar nessa manhã.